o amor de Deus por nós é eterno. Se você quer ver seu filho, sua filha, crescendo, se desenvolvendo, sendo feliz, né? Imagina o nosso Pai Eterno. O que foi que Ele programou para a gente viver quando Ele nos fez? Aí você vai falar, nossa, Silvia, não estou entendendo, porque olha como é que está o mundo. Realmente, você tem razão. Mas por quê? Porque nós vivemos baseados em crenças que nos limitam, né? Nós fomos educados de uma maneira que nos travou, né? Nós não fomos educados a olhar para dentro e sim a olhar para fora. Então agora nós chegamos numa fase do nosso planeta Terra em que nós estamos aprendendo muito a olhar para dentro. É só vocês olharem aí a quantidade de livros de autoajuda, tem outras pessoas fazendo lives para despertar, né, essa capacidade e a vontade de olhar para dentro. A própria condição em que nós nos encontramos agora por conta da pandemia. Nós estamos tendo que ficar mais isolados dentro de casa, né? Tendo oportunidade de olhar para dentro, enxergar essa pessoa linda e divina que nós somos, né? Filhos de Deus, Deusinho é. Então existe um Deusinho dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro e descobrimos e sentimos isso, que tipo de energia que a gente emana à nossa volta? Aquela energia que vai ser suficiente para você melhorar o relacionamento com as pessoas às quais você convive dentro da sua casa. Então, antes nós estávamos muito acostumados a sair a hora que queríamos, ir em qualquer lugar, fazer festas, reuniões, sempre coisas para fora, né? E muitas pessoas, por dificuldade de se relacionar com os parentes dentro de casa, ficava muitas vezes mais fora de casa do que dentro. E aí o nosso Pai Eterno, Ele permitiu, né? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas. É claro que Ele não gostaria que fosse dessa forma, que nós nos despertássemos, né? Mas se nós escolhemos esse caminho, Ele escreve certo por linhas tortas. Então, através desse isolamento, se você olhar para dentro e você descobrir a pessoa linda que você é, eu tenho certeza que você vai se relacionar melhor com as pessoas à sua volta. Que muitas vezes você saiu para não conviver com aquela pessoa. E agora a gente é obrigada a ficar o dia inteiro com a família, com as pessoas, né? Não dá para ficar saindo. Então, essa possibilidade nos ajuda a olhar para dentro. Claro que é difícil você conviver com uma pessoa, tá difícil e eu não posso sair, eu tenho que conviver com essa pessoa. Mas se você começar a conviver com você mesmo, aquilo que tem na outra pessoa que te incomoda vai ficar tão pequeno, porque o que você tem dentro de você é muito maior, né? Então isso é o despertar da consciência. Que consciência é essa, Silvia? A consciência de quem você é, de como você foi criado. Você foi criado baseado no amor de Deus. O amor que Deus tem por nós foi suficiente para que Ele nos desenvolvesse, para que a gente existisse. E quando Ele enviou Jesus, né? Foi justamente para que Ele estimulasse essa verdade dentro de nós. Então, quando Jesus veio ao mundo, Ele veio justamente fazer isso. Contar para nós, olha, dentro de você tem uma fagulha divina. Olha para dentro, porque Deus, Ele está
na natureza, ou seja, em tudo que Ele criou. Quem criou você não foi Deus, então Ele está dentro de você. Então, o primeiro passo para despertar o melhor que há em você é acreditar nessa verdade, que Deus está dentro de você. Olha como você é importante, tem um Deus aí dentro de você. Então, Jesus Cristo, para ensinar isso para nós, ele usou parábolas, né? E ele contava histórias. E qual foi a história que ele contou para a gente entender isso? Ele falou assim: vós que sois pais e mães aqui da terra, querem dar o melhor para vossos filhos, que dirá o nosso Pai que está no céu? Né? Mas quando ele fala assim, o nosso Pai que está no céu, hoje se ele viesse aqui, ele falaria o nosso Pai que está dentro de você. Porque naquela época as pessoas elas tinham medo de imaginar que elas pudessem ter um Deus dentro delas. Porque naquela época os reis, né, as autoridades, elas se consideravam deuses. Então era perigoso falar isso. Se ele falasse isso, ele não teria sido morto aos 33 anos, teria sido morto antes, né? Mas será que quando ele estava só com os apóstolos, ele não falava isso, né? Olha, o Pai está dentro de nós. Ele colocou ali, ó, você tem seus filhos, né? Se for fazer um exame de sangue, não é o mesmo tipo sanguíneo? Então, nós temos o mesmo tipo sanguíneo do nosso Criador, né? Se a gente fosse fazer essa comparação.